Uma caganeira conseguiu pausar a Guerra dos 100 Anos. Não parou o cara, mas parou a guerra. O Henrique V não conseguiu ser parado, nem pelo exército, nem pela guerra, e nem pela morte dos seus nobres, mas foi parado pelo próprio intestino. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai atrás do Henrique V da Inglaterra, que estava a um passo de virar rei da Inglaterra e da França, mas morreu cagando dentro de uma tenda de acampamento. E essa morte, por mais ridícula que soe, do jeito que eu tô contando, é provavelmente o evento mais importante da segunda metade inteira da Guerra dos 100 Anos, antes de virar pesadelo militar da nobreza francesa. O Henrique de Monmouth, futuro Henrique V, tinha fama bem menos gloriosa como príncipe herdeiro. Ele era descrito como um jovem envolvido em boatos de ter uma vida desregrada e um comportamento problemático a ponto de acharem que ele queria depor o próprio pai, Henrique IV. Ele não era de jeito nenhum o retrato do grande rei guerreiro que a história ia lembrar depois, quando ele assumiu o trono. Então, em 1413, ele teve que reconstruir a sua credibilidade e a transformação foi quase imediata. Mudou de comportamento, fundando mosteiros, perseguindo heresias com rigor e praticando a lei, aplicando ela com dureza. E mesmo assim, a posição dele seguia insegura. Às vésperas de embarcar para a invasão da França, em 1415, o Henrique descobriu uma conspiração armada dentro da própria nobreza inglesa, o complô de Southampton, planejando removê-lo antes mesmo da campanha começar. Os conspiradores foram descobertos e executados, mas o episódio mostra que o reinado dele, desde o início, estava longe de ser tão sólido quanto a lenda posterior sugere. Mas isso tem uma explicação. O pai, o Henrique IV, tinha chegado ao poder depondo o primo, o Ricardo II, e reinou a vida inteira sob sombra dessa legitimidade contestada, apagando rebeliões a todo tempo. Lembra um pouco o Henrique VII, né? Reis que tomam o trono sempre terão essa legitimidade contestada e difícil de manter. O Henrique V, então, herdou essa mesma fragilidade da dinastia. Então, uma vitória militar espetacular contra a França seria capaz de unificar a nobreza em torno da causa gloriosa e valia muito politicamente para ele. A guerra vencida lá fora distrai muito bem os questionamentos dele ser legítimo ou não dentro da Inglaterra. A invasão começou em agosto de 1415, com um desembarque na Normandia e o cerco à cidade de Harfleur. E já mora aqui a primeira ironia sombria dessa história. O cerco vitorioso, depois de 5 semanas duras, custou ao Henrique quase metade do próprio exército. Não majoritariamente por combate, mas por doença, incluindo o surto de disenteria que varreu o acampamento inglês. A mesma doença que ia matar o rei 7 anos depois já tinha dizimado boa parte do exército dele na primeira campanha francesa. A disenteria não era uma ameaça nova para o Henrique V, era uma companhia recorrente de guerras medievais que ele sobreviveu repetidas vezes, até a vez que não sobreviveu. E vale aqui abrir um parênteses rápido, porque a gente costuma subestimar a disenteria, né? A caganeira louca. Hoje, ela parece sinônimo de dor de barriga. Nas guerras medievais, era praticamente uma sentença de morte. Exércitos inteiros bebiam água contaminada, faziam as necessidades a poucos metros das fontes de abastecimento, conviviam com comida estragando ao sol e milhares de homens amontoados sem qualquer noção de higiene. Bastavam alguns dias para a infecção se espalhar pelo acampamento inteiro. O soldado começava com diarreia intensa, perdia água e sais minerais sem parar e sem tratamento morria de desidratação ou de complicações da própria infecção. Em muitas campanhas medievais, doenças como a disenteria matavam mais gente do que a própria batalha. Enfim, debilitado com o exército reduzido, o Henrique decidiu marchar rumo a Calais em vez de arriscar mais tempo em solo francês. Decisão que o colocou quase por acidente direto no caminho de um exército francês muito maior perto de Agincourt. Em 25 de outubro, então, de 1415, num campo estreito entre duas florestas que obrigava os franceses a atacarem de frente, o Henrique venceu uma das batalhas mais desproporcionais da história militar. Perto de 6.000 franceses mortos contra pouco mais de 400 ingleses. E essa disparidade aconteceu por causa dos arqueiros ingleses. O arco longo, capaz de perfurar armaduras à distância, permitia que o soldado, relativamente barato de se treinar, causasse dano devastador antes do combate corpo a corpo. Combinado com um terreno lamacento que afundava a cavalaria francesa pesada, virou uma vitrine perfeita de vantagem tática, anulando a vantagem numérica.
e a partir daí ele nunca mais parou. O Henrique V começou a explorar a divisão interna francesa entre Armagnac e Bolognese. Ele conquistou a Normandia inteira, avançou progressivamente e chegou a um ponto em que os próprios franceses evitavam enfrentar ele em campo aberto, preferiam ceder terreno a arriscar repetir o desastre de Agincourt. Lembrando que Agincourt não foi um golpe de sorte isolado, foi resultado de décadas de investimento estrutural inglês nessa arma que a França simplesmente não tinha resposta equivalente para oferecer. Um rei que 7 anos antes enfrentava conspirações para depô-lo, viu, e menos de uma década o nome virar o nome mais temido da Europa Ocidental. E o rei francês que ele enfrentava, o Charles VI, apelidado de o Louco, eu preciso contar sobre ele, coitado. Sofria episódios recorrentes de doença mental grave, deixando a França, na prática, sem liderança capaz de organizar resistência séria. Em maio de 1420, depois de anos de conquista quase ininterrupta, o Henrique forçou a assinatura do Tratado de Troyes, o documento que sozinho resume o tamanho da vitória inglesa. Pelos termos, o Henrique era reconhecido regente da França, enquanto Charles VI, o próprio sogro dele, estivesse vivo, e seria o herdeiro direto do trono, assim que o sogro, o Charles, morresse, passando por cima do próprio filho biológico do Charles, o Delfim Charles, que o tratado deserdava formalmente. Um rei estrangeiro, vindo de guerra, de conquista, conseguiu que a própria realeza francesa assinasse um documento removendo o herdeiro de sangue francês em favor dele. E existe uma ironia histórica curiosa nessa história toda. O Charles VI sofria então de episódios graves de doença mental, chegando a não reconhecer a própria família e acreditar em alguns momentos que ele era feito de vidro. Alguns historiadores levantam a hipótese de que seja essa predisposição que teria sido herdado pelo neto dele, o Henrique VI, o filho do Henrique V e a Catarina de Valois. Se isso realmente aconteceu, a mesma linhagem que prometia unir Inglaterra e França também teria transmitido a fragilidade mental que ajudou a desmontar esse projeto décadas depois. O Charles VI foi incapaz de impedir o avanço inglês durante a Guerra dos 100 Anos. O Henrique VI, por sua vez, também seria lembrado como um rei mentalmente frágil, incapaz de manter o legado extraordinário deixado pelo pai. Enfim, o tratado veio com um casamento junto. O Henrique se casou com a Catarina de Valois, a filha mais nova do Charles VI. Qualquer filho desse casamento seria, teoricamente, herdeiro automático dos dois tronos, uma união pessoal de coroas que, se tivesse dado certo, teria redesenhado o mapa da Europa Ocidental de vez. E sobre a Catarina de Valois, é muito legal fazer essa conexão. Ela não foi só a viúva do Henrique V. Depois da morte dele, ela se apaixonou pelo galês Owen Tudor e teve filhos com ele. Um desses filhos seria o pai do Henrique VII, ou seja, a mulher que entrou para a história como rainha da Inglaterra, acabou se tornando a verdadeira matriarca da dinastia Tudor. A Margaret Beaufort foi a mãe do Henrique VII e grande estrategista da chegada dos Tudors ao trono, mas a família Tudor como dinastia começou mesmo com a Catarina de Valois e Owen Tudor. Sem esse casamento, o Henrique VIII, a Elizabeth e todos os Tudor simplesmente não existiriam. E a história dela também não termina aí. Décadas depois de morrer, o túmulo da Catarina foi violado várias vezes, o corpo foi exposto durante anos e acabou virando uma espécie de atração macabra em Londres. É uma das histórias mais bizarras da realeza inglesa, mas eu vou contar em outro dia sobre esses dois casos da Catarina. De qualquer forma, essa fragilidade francesa foi muito bem explorada pelo Henrique V. A França viveu uma guerra civil paralela entre Armagnac, leal ao Delfim Charles, e Bolognese, com interesse próprio de poder, que encontrou mais vantagem em se aliar com o invasor inglês. O Henrique não conseguiu a França sozinho contra um país único, conquistou boa parte com a ajuda direta de metade da própria nobreza francesa, que ficou rachada em disputas que ele então explorou com uma precisão cirúrgica. Com o tratado assinado, então, faltava só uma coisinha para esse plano se completar. O Charles VI precisava morrer, formalizando a sucessão automática do Henrique. Foi exatamente nesse intervalo de espera, com o desfecho da guerra aparentemente decidido, que a caganeira, a disenteria, entrou em cena de novo, mas dessa vez para ficar. Então, mesmo com o tratado assinado, a guerra estava longe de acabada. O Delfim, o Charles também, deserdado, seguia resistindo, e o Henrique precisou voltar ao campo para consolidar o seu controle territorial. Foi durante o cerco de Meux,
cidade fortificada perto de Paris, que o Henrique adoeceu ao longo do inverno de 1421 para 1422. Esse cerco, então, se arrastou entre de outubro de 1421 a maio de 1422, com condições de acampamento de inverno, frio, instabilidade, água contaminada, o tipo de ambiente que historicamente funcionava como caldo de cultura perfeito para a disenteria se espalhar. O Henrique venceu o cerco, Meux caiu, mas o próprio corpo dele, e essa é a ironia mais cruel, não resistiu ao mesmo ambiente que o exército dele tinha acabado de conquistar. Ele seguiu doente meses depois, tentando continuar a campanha até ser levado para o castelo de Vincennes, perto de Paris, onde morreu em 31 de agosto de 1422, um mês antes de completar 36 anos. A causa mais aceita é a disenteria, ou seda, fazer cocô até as tripas, chamada na época de fluxo sangrento ou febre de acampamento, condição que definhava o corpo por desidratação e infecção intestinal sem um tratamento eficaz disponível. Existe também a hipótese de febre tifoide ou envenenamento, mas a explicação mais sólida segue sendo que ele tinha tido disenteria 7 anos antes e agora ela estava cobrando a conta. O irmão dele, o João, o duque de Bedford, estava presente na morte e ficou registrada uma frase, famoso demais para viver muito tempo. E existe registro de que o Henrique, já sabendo que a morte estava perto, organizou com cuidado as próprias disposições finais, nomeando Bedford regente da França e o irmão Humphrey regente da Inglaterra, tentando blindar a transição de poder para o filho bebê, que ele sabia que nunca ia acontecer. Infelizmente, o Henrique V morreu no auge absoluto do próprio poder, com um tratado mais favorável que qualquer rei inglês já tinha encarcado da França, com o próprio filho recém-nascido, teoricamente prestes a herdar 2 coroas, assim que o sogro francês também morresse. E foi exatamente isso que aconteceu. Com rapidez ainda mais assustadora, o Charles VI, o rei francês louco, morreu em 21 de outubro de 1422, menos de 2 meses depois do próprio genro inglês. 2 reis, sogro e genro, morrem com menos de 60 dias de diferença, deixando o trono da Inglaterra e da França teoricamente unificados pelo tratado. Nas mãos do mesmo herdeiro, um bebê de 9 meses, incapaz de falar, muito menos de governar. O Henrique VI virou oficialmente o bebê mais poderoso no papel que a Europa Ocidental já tinha visto e ao mesmo tempo o mais indefeso possível na prática. Só que você pensa que a morte de ambos foi de toda ruim, mas deixa eu te contar, o Henrique VI acabou salvando a França porque não podia fazer nada, ele era um bebê. Ele virou rei da Inglaterra com 9 meses e a regência, liderada principalmente pelo tio João, o duque de Bedford, do lado francês da campanha, conseguiu manter sucesso militar dos primeiros anos, mas, claro que um regente, por mais competente, nunca carrega o mesmo peso simbólico de um rei guerreiro vitorioso, liderando pessoalmente em campo. E essa diferença foi corroendo lentamente a vantagem psicológica que os ingleses tinham construído por volta do "nossa, o Henrique V é o fodão". Enquanto isso, o outro lado do tabuleiro recuperava terreno moral que parecia impossível. O Delfim, Charles, deserdado, agora reivindicou o trono como Charles VII e seguia resistindo no sul, numa causa cada vez mais perdida, até que em 1429 uma camponesa adolescente chamada Joana d'Arc apareceu afirmando ter recebido visões divinas, orientando ela a libertar Orleans e conduziu o próprio Delfim até a coroação formal em Reims. Ela conseguiu as duas coisas. Orleans foi libertada em maio de 1429 e o Charles VII foi coroado em Reims em julho daquele mesmo ano, devolvendo a legitimidade simbólica que o Tratado de Troyes tinha tentado apagar da linha francesa. Estou dizendo que a Joana d'Arc apareceu porque o Henrique V morreu de caganeira. Calma, pequeno gafanhoto. O que dá para afirmar é que o vácuo de liderança carismática do lado inglês, produzido pela morte precoce do Henrique V e pela ascensão ao trono do Henrique VI, que era um bebê, criou exatamente esse tipo de janela de instabilidade que permitiu à causa francesa reconstruir moral suficiente para sustentar movimento de recuperação da França. Um Henrique V adulto, ainda no auge militar, enfrentando o adolescente com visão mística, a Joana d'Arc reivindicando o comando de exército, teria muito provavelmente esmagado esse movimento na largada. E vale detalhar o momento em que a maré virou de forma irresistível. O Tratado de Arras, de 1435,
foi assinado pelos franceses junto aos bolonheses, que eram a favor dos ingleses. Aí, sem apoio bolonhesa, a posição militar inglesa entrou em colapso lento, mas constante. Claro, a guerra se arrastaria por outras 2 décadas, até terminar em 1453, com a vitória francesa quase completa, e com a Inglaterra perdendo todo o território conquistado, restando só Calais. E o próprio Henrique VI, o bebê que herdou tecnicamente as 2 coroas, cresceria para se tornar completamente o oposto do pai, com doenças psicológicas pelo lado materno que desencadeariam outra guerra, a Guerra das 2 Rosas. E aqui fica a pergunta: o que teria acontecido se o Henrique VI não tivesse pegado disenteria em Meiux? Provavelmente o cenário teria sido mais favorável para a Inglaterra, ou seja, com ele vivo, a resistência francesa provavelmente enfrentaria adversários muito mais difíceis. E fica o contraste final: a França, que o Henrique V quase apagou como reino independente, sobrevive até hoje, entre outros motivos, porque um rei extraordinariamente competente morreu fazendo cocô até as tripas antes de conseguir terminar o trabalho. Não tem monumento para disenteria em nenhum lugar da Europa, mas talvez devesse ter, considerando quantas vezes ao longo da história foi exatamente esse tipo de detalhe biológico banal, não uma estratégia genial, que decidiu o destino de um país inteiro. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.